E aí, pessoal? Galerinha, eu tô fazendo aqui esse vídeo também para reforçar um pouquinho mais, além do vídeo que foi passado aí da plataforma EAD, certo, pessoal? Além desse vídeo, eu tô fazendo isso aqui só para reforçar um pouquinho mais esse assunto sobre a voz passiva, porque ele é um pouco complexo, certo, pessoal? Lembrando que eu vou trabalhar só a voz passiva com frases no presente simples e no passado. Não vamos nos ater a outros tempos verbais não, porque senão vai ficar muitas informações para vocês, tá bom, pessoal? Então eu tenho um slidezinho aqui que eu pesquisei para vocês, certo? E vou tentar explicar um pouco, de uma maneira um pouco mais clara, já para ajudar também naquele vídeo lá que eu passei para vocês, tá bom, pessoal? Então vamos lá. A voz passiva. Olha, pessoal, de passive voice. Vamos ver do que se trata. Para que a gente usa, quando é que a gente usa a voz passiva? Para enfatizar uma ação praticada e não quem praticou. Olha, pessoal, na voz passiva, o importante é a ação que foi praticada e não a pessoa que praticou. Olha um exemplo. Television was invented in 1926. Olha aí, a televisão foi inventada em 1926. Aqui, pessoal, o foco foi a invenção da televisão e não a pessoa que inventou. Aqui o foco principal é o quê? A ação que foi feita. É nesses casos que nós usamos a voz passiva, beleza? Quando a mensagem, né, em geral, escrita, tem um tom formal, pessoal, geralmente a gente usa a voz passiva para ficar algo mais formal, uma frase mais formal. Olha esse outro exemplo. Your visa request has been approved. O seu pedido do Visa foi aprovado. Certo, pessoal? Não, o foco aqui não é quem aprovou, e sim a ação que o Visa foi aprovado. Também, em manchetes ou jornais, cronologias, normalmente sem o verbo to be. Aqui é um pouco irrelevante para o nosso estudo, certo, pessoal? Tem alguns exemplos aqui para cronologia. Isso aqui não é muito importante, não. Vamos passar. Como é que a gente forma a voz passiva, pessoal? Você tem que prestar atenção nisso aí. Nós vamos trabalhar só no presente e no passado, por enquanto, certo, pessoal? Então vamos ver como é que a gente faz. O principal para fazer a voz passiva, pessoal, a gente usa sempre o verbo to be e o passado particípio dos verbos. Eita, Douglas, e como é esse passado particípio dos verbos? Quando for um verbo regular, é igual ao passado simples, normal. Só basta acrescentar ed no verbo. E se for irregular, Douglas? Aí tem que aprender, né? A forma do passado particípio. Só que, claro, pessoal, os verbos que eu for passar nas atividades ou nos testes serão os que eu vou cobrar na prova, tá bom? Os irregulares. Então, pessoal, a gente sempre vai colocar o verbo to be e o passado, o verbo principal, na forma particípio. Olha um exemplo. South America's best wine is produced in Chile. O melhor vinho da América do Sul é produzido no Chile. Olha, pessoal, o foco aqui é a produção de vinho e não que o foco aqui não é o Chile que faz, certo, pessoal? É produzido no Chile. Aliás, aqui essa frase aqui está na voz ativa, né? O foco aqui é que o vinho é produzido no Chile. Some productive records were broken last year. Alguns recordes foram quebrados no passado. O foco também é nos recordes. E o foco aqui não é em quem quebrou os recordes. Só voltando aqui para essa frase aqui de cima, pessoal. Como eu falei, aqui sim. O foco aqui são os melhores vinhos e não a produção que é o Chile. Desculpa, que eu falei anteriormente que era o Chile que era o foco. Não, é a produção de vinho. A diferença dessas duas frases aqui, pessoal, é que nessa frase aqui, a frase está no presente, os melhores vinhos são produzidos no Chile. E a de baixo, alguns recordes de produtividade foram quebrados no passado aqui, certo? Como é que a gente faz? O verbo to be está aqui em vermelho. O verbo to be is, no presente. Quem são os verbos to be no presente? Is, am, are. E aqui embaixo, o verbo to be no passado, que é o was, e esse daqui, que é o were, certo? Frase no presente, verbo to be no presente. Frase no passado, verbo to be no passado. Aí aqui, pessoal, o verbo regular, o verbo produzir, está no passado particípio, que acrescentou ed, já que ele é regular. E o verbo broke, que é quebrar, está no passado pacífico, broken, tá bom? Assim que a gente faz. O foco é na ação e não em quem fez a ação, na voz passiva. Tem outra aqui, pessoal. The Nobel Prize was never awarded to the Brazilian. Que o prêmio Nobel nunca foi ganho, né, concedido a um brasileiro. Vamos passar adiante. Olha essa frase interessante. Paulo Coelho writes books.
Paulo Coelho escreve livros. Né? Lá de cima aí, ó. Paulo Coelho write books. E embaixo, ó, Paulo Coelho wrote books. Na de cima, Paulo Coelho escreve livros. E na de baixo, Paulo Coelho escreveu livros. No presente de cima, né, pessoal? E no passado. Então, quando a gente for fazer a voz passiva com a frase de cima, vamos ter que colocar o verbo to be no presente. Ou o am, o is ou are. No caso, como o sujeito é Paulo Coelho, vamos usar o is. E na de baixo, vamos ter que colocar o was ou were, que é o verbo to be no passado. No caso, como Paulo Coelho é o sujeito, vai botar o was. Vamos primeiro para de cima, olha só. O que acontece, pessoal? É importante ver isso, olha. O objeto da frase aqui, pessoal, na voz ativa, é book, vira o sujeito da voz passiva. E o sujeito da voz ativa, que era Paulo Coelho, vai virar o objeto da voz passiva. Aí, como eu acabei de dizer, o objeto torna-se o sujeito e o sujeito da voz ativa se torna o objeto. Tá vendo, pessoal? O livro aqui, que era objeto aqui, virou sujeito na voz passiva. E o sujeito, que era Paulo Coelho, virou objeto com a preposição by na voz passiva. Mesmo acontece no passado. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Olha aí. Books are written by Paulo Coelho. Os livros são escritos por Paulo Coelho. Aí, pessoal, olha aí. O verbo to be are, porque a frase aqui, ó, na voz ativa era presente. Na de baixo, o verbo to be já tem que ser o quê? No passado, porque aqui, ó, wrote, a frase na voz ativa era passado. E Paulo Coelho escreveu livros. Então, books were written by Paulo Coelho. Os livros foram escritos por Paulo Coelho. Beleza? Mais um exemplo. Como eu disse, a gente faz com o verbo to be mais o particípio dos verbos. O verbo to be segue o mesmo tempo verbal da voz ativa. Se a frase na voz ativa for no presente, vai ter que botar um verbo to be no presente quando for fazer a voz passiva. Se a voz ativa, a frase da voz ativa for no passado, quando a gente for fazer voz passiva, nós temos que colocar o verbo to be no passado também. Tá aqui, pessoal, o verbo escreveu no presente, write, no passado wrote, e no passado passivo written, porque ele é irregular. Lembra que não precisa se desesperar em aprender esses verbos agora não, que eu vou colocando aos poucos os verbos irregulares na sua forma do passado particípio. Olha o exemplo. The book is written by Paulo Coelho. O livro é escrito por Paulo Coelho. Aqui o foco é na ação. Então a gente usou o quê? Voz passiva. Vou passar aqui. Opa. Agora o verbo inventar, ó. Ele é um verbo regular. Quando for regular é muito bom, pessoal. A forma do passado particípio é do mesmo jeito da forma do passado normal. Ó. Invent, inventar, invented, invented no passado. Inventou e inventado. Santos Dumont invented the airplane. Olha aí, ó. Aqui é uma voz ativa. Santos Dumont inventou o avião. Aqui o foco é na pessoa que inventou o avião, que é Santos Dumont. Beleza? Esse é o foco da frase, que ele inventou o avião. Para fazer a voz passiva, o que acontece, pessoal, que a gente viu no slide anterior? O objeto aqui, que é o avião, vai se tornar o sujeito, e Santos Dumont, que era o sujeito da ativa, vai virar objeto na voz passiva. Lembrando que a frase está no passado, olha aqui, invented, inventou. Então vamos aqui, ó, voz ativa, e agora na voz passiva, o que acontece, pessoal? Tá vendo? The airplane, que é avião, que era o objeto na ativa, virou o sujeito da passiva. A gente usou o verbo to be was, porque a frase estava no passado. O avião usa was, the airplane was. O verbo está no passado particípio, que é do mesmo jeito, já que ele é regular. Ué. E Santos Dumont, que era o sujeito aqui da frase ativa, virou o objeto da frase passiva. The airplane was invented by Santos Dumont. O avião foi inventado por Santos Dumont. Passando, terminando. O tempo do verbo to be é o mesmo que o verbo principal que estaria na voz ativa, como eu já disse, né? Voz ativa, olha aqui, ó. Chile produces South America's best wine. O Chile produz, olha aí, o verbo produzir está no presente, que é voz ativa. O Chile produz os melhores vinhos da América. Tá aí, ó, o verbo no presente. Quando a gente for fazer a voz passiva, vamos ter que botar o verbo to be no presente. No caso vai ser o is. South America's best wine is produced in Chile. Os melhores vinhos da América do Sul, o melhor vinho, né? O melhor vinho da América do Sul é produzido no Chile. Aqui esse produced está no passado particípio. E olha o verbo to be que concorda
presente. Por que o verbo to be no presente? Porque na voz ativa era presente. Como eu acabei de dizer. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco mais claro do que o outro. Mas lembrando que nós teremos outras aulas ainda, tá? Deixa eu girar meu cabelo. Nós teremos outras aulas ainda, tá bom, pessoal? Para reforçar isso. Mas por enquanto é isso. A gente vai ver só a voz passiva, ativa e passiva, só no presente e no passado. Usando o verbo to be, is, am, are no presente e o was e o were no passado, tá bom? Belezinha? Faça essa atividade aí que vou passar só 2 atividades, tá bom? E até a próxima aula. Take care.